Oi, pessoal! Vamos de novo a mais uma aula. Dessa vez vamos falar sobre ensaio de dureza. São 3 tipos de ensaio de dureza, então é uma aula um pouquinho mais longa, mas é um ensaio fácil de você entender. Perfeito? Vamos lá, pessoal! Para falar de ensaio, é preciso falar primeiro do conceito de dureza. Né? É um ensaio de dureza. Que conceito de dureza é esse? Eu tenho vários tipos de atribuições de dureza, mas aqui eu coloquei 3, você vai entender perfeitamente o que significa. Para falar do ensaio, é preciso falar primeiro do conceito de dureza, ao qual são atribuídos diferentes significados, tais como medida de resistência do material a ações de origem mecânica sobre a sua superfície, resistência à penetração, resistência à deformação plástica ou ao risco. Tem materiais que eu tenho maior dificuldade para riscar, para penetrar. Ele resiste mais à influência de uma ação externa até se deformar. Enfim, é um ensaio relativamente simples e a dureza ela é medida, ou seja, ela é quantitativa também. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Seu valor representa o resultado da manifestação combinada de diversas propriedades inerentes ao... Mesmo sendo um ensaio mecânico, nem sempre o ensaio de dureza pode ser chamado de ensaio destrutivo, pois se irá ou não destruir a peça dependerá do tipo de ensaio de dureza a ser aplicado. São eles Brinell, Rockwell e Vickers. O que acontece, pessoal? Eu tenho ensaios de dureza que são feitas já na peça acabada, por exemplo. Eu soldei um equipamento e vou fazer só na região da solda, só na solda, para saber se ele perdeu alguma propriedade. Eu vou lá com um durômetro ou um pod portátil, dou a pancada e vou medir. Isso vai destruir ou vai inutilizar a solda? Não. Destruiu o equipamento? Não. Eu tenho a maioria dos ensaios de dureza, eles não destroem a peça porque a marca é muito pequenininha. Mesmo no corpo de prova, eu não destruo o corpo de prova, porque a marca que fica, que é uma moça, é um amassadinho, não destrói o corpo de prova. Eu tenho corpo de prova lá e posso guardá-lo como registro. Perfeito até aqui, pessoal? Por isso que nem sempre o ensaio de dureza, esse ensaio mecânico, é um ensaio destrutivo. Vamos começar a falar sobre o ensaio Brinell. Vamos lá. O ensaio Brinell consiste em comprimir lentamente, por meio de uma carga P qualquer, uma esfera de aço de diâmetro D sobre uma superfície plana, polida ou pelo menos preparada com esmeril fino ou com lima tipo mursa, de um corpo de prova ou peça, durante certo intervalo de tempo. Então vamos lá. Eu levo em consideração o tempo do ensaio, eu levo em consideração a carga que eu vou utilizar e eu levo em consideração o diâmetro da minha esfera. Reparou bem, né? Ensaio Brinell é uma esfera. Por quê? Tem diferença? O outro ensaio não é uma esfera? Tem diferença, o outro ensaio pode não ser uma esfera. Então, o ensaio do Brinell é caracterizado por isso, pela carga que eu vou utilizar, uma esfera de diâmetro conhecido, ok? E um intervalo de tempo. Vamos lá? Vamos observar. A compressão da esfera produz uma impressão permanente em forma de calota esférica de diâmetro D, que é medida por meio de uma lupa graduada com precisão maior ou igual a 1/10 de milímetro. Então vamos lá, a minha esfera, a esfera do meu equipamento de dureza Brinell é comprimida por um determinado tempo sobre uma superfície lisa. E ele faz uma marca em forma de calota, a gente chama de morsa também, que vai ter um diâmetro específico, né? Uma distância específica, que é medida através de uma lupa. Você vê que a resolução dela é relativamente pequena. Perfeito até aqui? Beleza, vamos lá. A dureza Brinell, ou HB, que é a marca que é a unidade de medida que eu uso, é a relação entre a carga aplicada
e a superfície da calota esférica, ou moça, deixada no material. É medida em quilogramas força por milímetro quadrado. A gente vai observar por que às vezes eu uso isso e por que às vezes eu uso isso aqui. Porque às vezes eu uso HB, porque às vezes eu uso quilograma força por milímetro quadrado. Quando o ensaio é realizado nas condições consideradas padrão. O que é essa condição considerada padrão, pessoal? Vamos lá. Ou seja, diâmetro da esfera igual a 10 milímetros, carga, ou seja, pressão aplicada de 3.000 kg força por milímetro quadrado, com duração de aplicação de 10 a 15 segundos, a unidade quilograma força por milímetro quadrado é omitida e o valor da dureza deve ser seguido pelo símbolo HB, sem nenhum sufixo. Vamos lá. Quais são as condições consideradas padrão para esse ensaio? Já deu para perceber que quando as condições são consideradas padrão, eu estou fazendo esse ensaio na máquina. Diâmetro da esfera igual a 10 milímetros, carga 3.000 kg força por milímetro quadrado e duração do ensaio de 10 a 15 segundos. Beleza, vamos continuar, pessoal. Nas condições padrões, a dureza é representada da seguinte forma, olha aqui, 85 HB. O que significa isso? Que ela foi feita nas condições padrões. Eu preciso de mais alguma informação? Não. Acabei aí. Fiz o ensaio em outras condições. Aí sim eu tenho que deixar isso claro. Vamos lá? Em outras condições, a dureza é representada da seguinte forma. 85 HB. Beleza. Se eu parasse aqui, condições padrões, mas eu continuei. 10/500/30. O que isso significa, pessoal? 85 de dureza Brinell. Beleza. Medido com esfera de diâmetro igual a 10 milímetros. Carga de 500 kg força. Epa, já saí do padrão. Porque o padrão me diz o quê? 3.000 kg força por milímetro quadrado. Aplicada durante 30 segundos. Ou seja, vamos lá, diâmetro da esfera, carga e tempo. Nesse caso aqui, tanto a carga quanto o tempo da aplicação estão diferentes da carga e da aplicação, da carga e do tempo padrões. Beleza, pessoal? Entendido isso? Ok, então vamos continuar. Vamos lá, pessoal. O método Brinell é utilizado para metais ferrosos e não ferrosos, produtos siderúrgicos em geral e peças não temperadas. Não é aconselhável a sua utilização em materiais de endurecimento superficial. Sua escala é contínua e sempre usada como referência de dureza. Ou seja, dos ensaios de dureza é o que a gente mais utiliza. Vamos lá, pessoal. Determinados cuidados devem ser tomados para que o ensaio não tenha o seu resultado mascarado. E são pré-requisitos. A gente vai ler aqui e vocês vão entender bem. A peça ensaiada deve ter espessura mínima de 2 vezes o diâmetro da impressão obtida no ensaio. A curvatura da superfície da peça ou corpo de prova deve ser, no mínimo, 5 vezes o diâmetro da esfera utilizada. E a distância entre o centro das impressões deve ser de, no mínimo, 2 vezes o seu diâmetro. Ou seja, caso seja necessário eu fazer várias mostras seguidas no mesmo corpo de prova ou na mesma peça, eu tenho que ter cuidado com a distância entre os dois, entre as diversas moças, ok, pessoal? Se eu fizer uma moça, 2 moças, 3 moças, elas têm que ter uma distância pré-estabelecida. Eu tenho que ter cuidado com isso. Fora isso, é um ensaio relativamente simples de ser feito. Beleza, pessoal? Vamos continuar. Eu vou mostrar para vocês um ensaio de dureza portátil. Caso vocês queiram... Eu tenho vários tipos de equipamentos portáteis para ensaio de dureza, que vocês podem observar na internet, enfim, baixar essas imagens e ter uma... Eu quero mostrar aqui para vocês o ensaio de dureza portátil Brinell, que é um dos ensaios de dureza portátil que a gente faz. Os equipamentos são variados, os tipos de equipamentos são variados. Então vocês podem ter acesso a isso baixando as imagens da própria internet, vendo os tipos de equipamento, que, aliás, equipamento é uma coisa que muda o tempo inteiro, eles estão cada vez mais modernos. Tá? Alguns dão ali, a partir do momento que você faz o ensaio, ele já te dá a leitura da dureza imediatamente, tipo digital.
Então, mostrar para vocês ou especificar que tipo de equipamento a gente está usando é restringir o estudo do ensaio de dureza. Perfeito, pessoal? Vamos continuar aqui. Esse ensaio de dureza portátil, Brinell, são realizados pela comparação das impressões provocadas simultaneamente no material testado, em uma barra padrão, de dureza conhecida, com uma esfera de aço de 10 milímetros de diâmetro, pelo impacto de um martelo sobre um dispositivo de impacto ou haste de medidor. Ou seja, eu pego o POD, ou o durômetro portátil, mas a gente chama de POD, venho com o martelo, coloco em cima da superfície que eu quero testar e dou uma pancada. Pá, seca. Primeira. Afasto um pouquinho. Pá, dou a segunda impressão. Afasto mais um pouquinho. Pá, dou a terceira impressão. Beleza, pessoal? Entendido? Ok. De forma idêntica ao método convencional, são feitas 2 leituras de cada impressão, por meio de uma lupa graduada, e com os diâmetros médios da barra padrão determina-se, por tabelas ou cálculo, a dureza da peça. O que ele está falando que dois diâmetros médios são esses? Eu tenho a esfera. Vamos lá. Vamos procurar aqui uma imagem para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Está aqui a minha esfera. Está aqui a minha amostra, né? Redondinha. Quer dizer, mais ou menos redonda. Eu meço 2 diâmetros. E a angulação entre eles tem que ser de 90 graus. Eu posso medir assim e assim. Eu posso medir em forma de cruz, em forma de X, desde que entre eles tenha um ângulo de 90 graus. Então eu passo a ter o quê? O diâmetro 1 e o diâmetro 2. E eu faço uma média entre eles. É assim que eu faço o cálculo de dureza Brinell. Vamos lá. Vamos voltar lá naquele slide. Recomenda-se que a barra padrão seja de dureza próxima do material testado. Vem marcadinho na barra padrão. É uma barra pequenininha, mais ou menos desse tamanho, e vem escrito nela qual a dureza dela, o HB dela. Tá lá, 80 HB, 100 HB, 60 HB, que é a unidade de medida dela. Recomenda-se que a barra padrão seja de dureza próxima do material testado, bem como que o diâmetro da impressão não ultrapasse 4 milímetros. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. HB, que é a dureza do material que eu vou testar, igual diâmetro da barra sobre diâmetro da impressão feita na barra padrão, elevado ao quadrado, vezes a dureza da barra. É uma fórmula simples de ser utilizada. Não vou usar unidade de medida nenhuma, já que eu estou usando HB. Eu não preciso de unidade de quilogramas força por milímetro quadrado, quilograma força por centímetro quadrado, não preciso de nada disso. No final, vou colocar lá 80 HB, por exemplo. Entendido isso aqui, pessoal? Professora, por que eu estou com o diâmetro da barra e o diâmetro da barra padrão e o diâmetro da peça? Por quê? Gente, é que no POD, nesse durômetro portátil, essa barra padrão eu encaixo no POD. Então, quando eu dou a pancada, eu marco tanto a peça quanto a barra padrão. Então, eu vou fazer uma comparação entre as 2 medidas. Perfeito, pessoal? Beleza, vamos continuar. Ensaio Rockwell. Vamos lá, pessoal. Primeira diferença do ensaio Rockwell para o Brinell é a unidade de medida. Olha aqui. Aqui é HR, lá é HB. Então, vamos lá. O método de dureza Rockwell leva em consideração a profundidade que o penetrador atinge, descontando-se a recuperação elástica do metal devido à retirada da carga maior. Nesse método, o resultado é lido diretamente na máquina de ensaio. Além de rápido, esse método elimina um possível erro da medição do operador. Por quê? No HB, na dureza Brinell, eu tenho que medir os diâmetros. Lembra?
Diâmetro 1 e diâmetro 2, um em relação ao outro com ângulo de 90 graus. Aqui não, aqui é a profundidade. E essa profundidade vai ser me dada, a profundidade da moça, vai ser me dada pela máquina. Os penetradores utilizados no ensaio Rockwell podem ser de dois tipos. Um de tipo esférico, uma esfera de aço temperado, ou um penetrador cônico, em forma de cone de diamante com conicidade de 120 graus. Ou é um cone, ou é uma bolinha. Quem me dá a medida é a própria máquina. Perfeito, pessoal. Vamos continuar? Ele falou de perda, profundidade da moça, descontando se é a profundidade elástica, enfim. Vamos dar uma olhada aqui por que isso acontece. Vamos lá. Olha aqui. Corpo de prova é submetido a uma pré-carga, garantindo o contato firme do penetrador com a superfície do ensaio. Fui lá, coloquei o corpo de prova. Dou uma pré-carga. Beleza. O corpinho de prova ficou bem presinho. Tá em contato perfeito com a superfície. Aplica-se a carga maior, que somada à pré-carga resulta na carga total ou carga. Ou seja, dei uma pré-carga e depois eu dei uma carga maior. Eu vou somar essa pré-carga e a carga, e isso vai ser minha carga total. Retiro a carga. Então vamos lá. Retira-se a carga. Nesse momento, a profundidade da impressão é dada diretamente no mostrador, sob forma de um número de dureza, lida em uma escala apropriada ao penetrador e à carga utilizada. Não tem que me preocupar nada, com nada. Ou seja, peguei, prendi o corpo de prova, dei a pré-carga, depois eu dou a carga total. Quando eu tirar o penetrador, parte da deformação vai sumir, porque a deformação o quê? Elástica. Eu só vou ficar com a deformação permanente, que é a deformação plástica. E o equipamento vai me dar a medida da dureza. Entendido isso, pessoal? Perfeito, então vamos continuar. A dureza Rockwell é subdividida em dois grupos, Rockwell normal e Rockwell superficial. A diferença entre um e o outro é basicamente na carga utilizada para a realização do ensaio. Eu posso fazer uma medida de dureza superficial? Posso. Posso fazer um outro tipo de medida da dureza normal? Posso. Os métodos de dureza Rockwell, normal e superficial, empregam várias escalas independentes, que devem ser selecionadas de acordo com a aplicação, conforme se pode ver nos quadros seguintes. Vamos lá, pessoal? Vamos dar uma olhada? Olha aqui. Esses aqui são os símbolos da escala. Escala B, C, A, D, E, F. Os tipos de penetrador. Quais são as cargas? A cor da escala e as aplicações. Olha isso aqui com calma, estude, observe bem, que você vai entender melhor do que se trata. As escalas mais aplicadas para a dureza Rockwell normal são B, C e A. Para a dureza superficial, as mais utilizadas são a N. A representação do resultado do ensaio Rockwell deve ser seguido pelo símbolo HR, com o sufixo que indica a escala utilizada. Vamos dar um exemplo aqui, gente, olha. 64 HRC, ou seja, 64 de dureza Rockwell. Qual foi a escala que eu usei? Escala C. Perfeito, pessoal? Show de bola. Olha aqui. Ou 81HR30N, 81 de dureza Rockwell na escala. Que escala que eu utilizei para fazer o ensaio? 30N. E assim a gente consegue entender o que a gente está lendo. O número de dureza obtido corresponde a um valor adimensional, ao contrário do ensaio Brinell. Perfeito, pessoal? Por isso que a gente usa mais o Brinell. Cuidados durante o ensaio. Vamos lá, pessoal. A primeira parte do ensaio, que é a pré-carga, serve para assentar corretamente o penetrador. Portanto, não se deve considerar o resultado após a troca do penetrador. Beleza. Deve-se verificar se a peça e a mesa de apoio do durômetro estão limpas e bem assentadas uma sobre a outra. Ou seja, não está frouxo, elas estão bem assentadas, bem acopladinhas. Certifica-se que o penetrador, quando montado, se mantenha perpendicular em relação à peça,
com desvio mínimo de 7 graus, ou seja, que ele esteja retinho em relação à peça. Não deve haver choques ou vibrações durante a aplicação da carga. Por isso, os durômetros são providos de um sistema de amortecedor hidráulico. Quando se realiza um ensaio em que a dureza do material a ser ensaiada é desconhecida, deve-se utilizar uma escala alta de dureza para evitar danos ao penetrador. A espessura mínima da peça ensaiada deve ser pelo menos 10 vezes maior que a profundidade da amostra provocada durante o ensaio. Perfeito, pessoal? Vamos continuar. Algumas correções devem ser realizadas quando o ensaio for feito em peças cilíndricas, adicionando valores aos resultados obtidos através da leitura do mostrador, conforme se observa no quadro abaixo. Ou seja, o mostrador mostrou isso aqui, e eu vou acrescentando cada uma das coisas de acordo com a necessidade. Nós, inspetores, fazemos isso? Não. Esses ensaios são feitos em laboratório, mas o ideal é que você saiba que tipo de dureza você está lendo. Chegou a informação para você, ensaio Rock, eu sei o que é. Ensaio Brinio, eu sei o que é. Você precisa conhecer quais são os ensaios que foram feitos nos seus equipamentos, nos equipamentos que você está inspecionando. Perfeito, pessoal? Beleza. O equipamento de dureza Rockwell é constituído por um sistema de aplicação de força, por um penetrador cônico de diamante de 120 graus de conicidade ou esférico, com diâmetros variados, e ainda com um porador para medição de profundidade de penetração. Já reparou? Peguei, botei na máquina, tomei todos os cuidados e ela me dá a leitura ideal. Perfeito, pessoal? Vamos continuar. Vamos continuar agora com o ensaio Vickers. Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai olhar. Ensaio Brinio, eu tenho uma esfera. Padrão de 10 milímetros, no caso, né, se eu estiver usando as condições padrões. No Rockwell, eu tenho uma esfera ou um penetrador cônico. Cônico, quando eu falo, é igual a ponta de um... Aqui, ó. A ponta de uma caneta, por exemplo, ou a ponta de um lápis. No Vickers, não. O meu penetrador tem a forma de uma pirâmide. Olha aqui, ó. O meu penetrador tem a forma de uma pirâmide. Vamos continuar? O método de dureza Vickers, ou HV, é um ensaio em que um penetrador de diamante em forma de pirâmide de base quadrada e ângulo entre as faces de 136 graus. Ou seja, é um tipo de penetrador muito específico. Você reparou que se você olhar a moça que é feita na peça, no corpo de prova, você praticamente vai saber qual ensaio foi feito? Beleza. É comprimido contra a peça a ensaiar por uma força pré-determinada. Após a remoção da força, mede-se as diagonais da impressão e o número da dureza. É calculado dividindo-se o valor da carga de ensaio pela área de impressão S. Pronto, acabou. Vamos lá. As cargas. A carga para o ensaio Vickers deve ser aplicada progressivamente, sem choques nem vibrações, por meio de um pistão movido por alavanca e mantida por um período de 10 a 15 segundos. Em seguida, retira-se a carga e movimenta-se manualmente o microscópio de maneira a focalizar a impressão deixada pelo penetrador. Lembrando, essa impressão tem forma de uma pirâmide, de 10 a 15 segundos. Eu vou medir os diâmetros e vou aplicar aquela fórmula. Acabou o meu ensaio. O penetrador feito de diamante tem um tamanho praticamente indeformável e permite impressões independentes da carga aplicada. O que significa que, para qualquer carga utilizada, o valor de dureza será o mesmo para materiais homogêneos. A mudança de carga é necessária para obter uma impressão regular, sem deformação e de tamanho compatível para a medida no visor da máquina, o que depende naturalmente da dureza do material ensaiado. As cargas recomendadas são de 1, 2, 3, 4, 60, 80, 100 kg força. Para aparelhos especiais de microdureza, ou seja, esse ensaio permite que eu veja peças
bem pequenas, de espessuras mínimas. As cargas variam de 1 grama força a 1000 gramas força, ou seja, 1 quilograma força só. Você vê que a carga aqui utilizada nesse ensaio não é tão grande como nos demais. A representação do resultado do ensaio Vickers deve ser seguida pelo símbolo HV, com o sufixo numérico que indica carga. Por exemplo, 440 HV 30, 440 dureza Vickers, com carga de 30 kg, força aplicada de 10 a 15 segundos. Até porque o padrão de tempo é de 10 a 15 segundos. Por isso que ele não está relacionado aqui. Agora, se eu escrever 440 HV 30/20, vamos lá. 440 de dureza Vickers, 30, quer dizer, a primeira informação depois da unidade da dureza é a carga, quilogramas força, e o 20 é o tempo aplicado da carga fora do padrão. Por isso que eu tive que relacionar. Se tiver dentro do padrão de 10 a 15 segundos, eu não preciso escrever. Beleza, pessoal? Vamos continuar. As vantagens desse ensaio são impressões extremamente pequenas que não inutilizam a peça, grande precisão de medida, deformação nula do penetrador, existência de apenas uma escala de dureza, aplicação para toda a gama de durezas encontradas nos diversos materiais, microdureza, durezas normais, enfim. Aplicação em qualquer espessura de material, podendo, portanto, medir também durezas superficiais. Ou seja, as vantagens desse ensaio são muito grandes. Pessoal, o uso do ensaio Vickers ele é ideal para várias coisas. E no caso das situações em que eu estou medindo a microdureza, eu soluciono vários problemas de uma vez só. Tipo, determinação de constituintes individuais de uma microestrutura, determinação da dureza em peças extremamente pequenas ou finas, determinação da dureza em metais muito duros ou muito moles, determinação das profundidades de superfícies cimentadas ou temperadas. Ou seja, eu tenho uma gama muito grande de propriedades que eu posso observar durante esse ensaio. Como todos os ensaios, eu tenho que ter determinados cuidados. Vamos dar uma olhada quais são os cuidados que eu tenho que ter no ensaio Vickers? A superfície a ser ensaiada deve estar limpa, plana e preparada através de retificação e polimento. O acabamento da superfície deve ser tanto melhor quanto menor for a impressão. A superfície do corpo de prova deve ser perpendicular ao eixo do penetrador. O desvio permitido é de apenas 1 grau. Havendo desvio quanto à impressão obtida, como afundamento do metal em torno das faces do penetrador, faz-se necessária uma correção de até 10% dos valores da dureza encontrada. Não é que eu joguei aquele ensaio fora, eu só tenho que fazer o quê? Um ajuste. Pessoal, encerramos aqui o nosso estudo sobre dureza, sobre esse ensaio. Peço a vocês que estudem o material de apoio, os vídeos e pesquisem na internet para que vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vejo vocês na próxima. Obrigada.